Hoje eu vou discutir com vocês uma espécie de mito em que até aqueles que defendem o parlamentarismo acreditam que antes de implantar o parlamentarismo para ele dar certo de verdade, precisaríamos ter um congresso perfeito, ideal. E aqui eu vou mostrar que, na verdade, o nosso congresso é tão ruim, é tão péssimo, não só pelo sistema eleitoral, como eu já trabalhei isso em outros vídeos, mas também pelo nosso sistema político, em que, na verdade, o presidencialismo ele deforma o Congresso, muitas vezes de maneira proposital, e, portanto, só com parlamentarismo é que, de fato, teríamos um Congresso realmente decente, realmente bom, como nós vemos em outros países. Então, se você quer entender isso, fico por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também a sua aplicação na política, defendendo então políticas públicas em prol da conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e do nosso sistema político. Então, se você quer entender isso, fique por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, entre nos links que vão estar na descrição com espaços ou nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Esse vídeo foi feito a partir do áudio de um vídeo já lançado no canal, com a diferença que o áudio está numa qualidade melhor, está atualizado e você pode entender perfeitamente a mensagem sem ver as imagens, só ouvindo, ou seja, um formato estilo podcast. Então, se você não assistiu o vídeo original, fique por aqui. Então, olá pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre o Centrão mais profundamente, mais específico, mas basicamente o que as pessoas chamam de Centrão, e é que eu me refiro aqui também, são todos os deputados e políticos de maneira geral que não têm bandeiras de verdade, não têm ideologias, não têm projetos, não tem nada, mas que apenas querem poder pelo poder. Vem o poder público, vem o erário público como propriedade sua, ou seja, são patrimonialistas. Então eles são a essência daquilo que é chamado de velha política. E por isso que o nome Centrão não faz sentido, porque na verdade eles são do establishment, eles defendem o status quo, aquilo que é o sistema atual, e que o povo quer tanto que mude, apesar de não entender bem por que é ruim. E por isso que, mas assim, eles são chamados de Centrão, porque eles são tão ligados ao poder que eles normalmente se entregam ao lado que está ganhando. Então, quando o PT estava em alta, eles eram base do PT. Quando o PT começou a ficar embaixo, alguns começaram a ficar dissidentes. Quando o Temer assumiu, eles apoiaram o Temer. Quando o Temer se mostrou muito fraco, já era perto das eleições, viraram as costas para o Temer. Muitos apontaram para o Bolsonaro e agora também estão indo contrários. Então, é isso que o Centrão é. É uma massa que apenas é unida para buscar privilégios e lutar contra a justiça, mas que em todo o restante é extremamente desinforme, extremamente pouco homogêneo. Então o que eu vou mostrar aqui é que, primeiro, na verdade o nosso Congresso ele é ruim, além do sistema eleitoral, algo que eu já discuti lá no meu outro vídeo, que é corrupção, patrimonialismo, protecionismo, a culpa é o nosso sistema eleitoral, que eu trabalho baseado num artigo do Springer, como o nosso sistema eleitoral, que é o voto proporcional lista aberta, ele causa todas essas coisas, né? Mas é principalmente também por causa do nosso presidencialismo que a gente consegue ver coisas bastante semelhantes até nos Estados Unidos e alguns outros países presidencialistas pelo mundo, ok? E aí, então, a gente, entendendo isso, a gente vai entender por que o nosso Congresso é tão ruim. Então, assim, mesmo que a gente mude o sistema eleitoral, claro que vai ter uma grande melhora, mas ainda vai se manter essa essência graças ao sistema presidencialista. Primeiramente, como que o presidencialismo ele deforma o Congresso? Vocês se lembram que nas pesquisas o que mais erraram foi as pesquisas sobre o Congresso? Falaram que não tem renovação nenhuma, que o PT é uma bancada até maior do que tinha nas eleições passadas, e etc, etc, etc. Lembram disso? Eu sei que muita gente está com raiva das pesquisas, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas assim, esse tipo de erro não é culpa em si das pesquisas. Talvez as pesquisas tenham sido feitas completamente da maneira correta, metodologicamente. Mas a culpa é que a mídia esqueceu de um fato que todo mundo sabe. As pessoas decidem seu voto para o legislativo na última semana. Alguns decidem o seu voto no dia da eleição. Isso é regra, na verdade. Okay? Agora, a maior parte das pessoas não tem um deputado federal, um deputado estadual. Nem mesmo um vereador, muitas vezes, na cabeça. Então as pessoas elas vão votar, chega a última semana, ou no último dia,
elas vão votar naquele que está mais popular, ou alguém que é novo, como foi aquela onda, ou fazem o famoso voto de protesto e votam num literalmente palhaço que aparecer. É assim que Frota, é assim que Tiririca são eleitos. Apesar que, por incrível que pareça, eu vi muitas pessoas falando que votaram no Frota não por uma falta de protesto, acharam que ele era bom mesmo. Isso é uma coisa que nem eu entendo. Se alguém quiser comentar aí, fique à vontade. Mas bem, então, e por que isso acontece? Porque as pessoas não dão valor ao legislativo. As pessoas acham que o Congresso tem pouco poder, né? Ou que não vale a pena eleger alguma pessoa boa ali, porque é 1 entre 500. E assim, no presidencialismo isso é verdade. E aí a gente entra em um outro ponto. Um mito que tem que ser quebrado é essa ideia de que o presidente ele é fraco. Isso é um mito que se instalou no pensamento popular graças a Dilma, o Temer e agora Bolsonaro, que não tem uma boa relação com o Congresso. Mas assim, todo país presidencialista, o presidente é muito forte, pelo menos em longo prazo. Pode ser que no começo você faz uma constituição, presidente super com poderes limitados, em pouco tempo isso vai ser quebrado. Essa é uma das minhas críticas ao presidencialismo em si, que eu já trabalhei naquele meu vídeo sobre por que o presidencialismo leva à corrupção. É um vídeo muito importante para você ver também depois. E no Brasil não faz essa regra. É simples. O que um deputado pode fazer diretamente assim contra o presidente? Ele pode abrir um processo de impeachment? Pode. E se o Supremo disser que não é válido, acabou. Não, o deputado federal pode aprovar um monte de emendas e que vai estourar o orçamento. A maior parte do orçamento é fixado por Constituição e o presidente pode vetar. É claro, isso é um erro do nosso sistema, é que é muito fácil derrubar um veto do presidente. Mas ainda assim, você que estourar o orçamento, você não está quebrando só o presidente, você está quebrando o país todo e levando... Então você está se ferrando também, é tipo um ato suicida. Então não é uma boa arma que é usada só em crises ou quando o presidente está muito, muito fraco, que era o caso da Dilma. E pode ser o caso do Bolsonaro, dependendo do futuro. Então, é claro, se você bater em cachorro morto é uma coisa. Mas num presidente forte, um presidente que saiba articular ou coisa assim, o que um deputado pode fazer exatamente? Okay? Criar uma lei que o presidente não tem poderes, entendeu? Sem falar que, lembre-se disso, o presidente ele tem influência do Supremo, ele que escolhe os ministros do Supremo. Então ele pode se proteger se ele conseguir indicar um ou ter já indicados ali que são favoráveis a ele. O presidente facilmente pode comprar o Congresso com as estatais, com os ministérios. É o presidente que decide tudo. Ele que administra a coisa pública. É ele que vai aplicar as supostas leis, as leis orçamentárias ou coisa assim. Ele pode comprar o Congresso pelas emendas, apesar que muita gente colocou que emendas parlamentares era corrupção, mas não é corrupção porque está na lei. Não estou falando que ela seja certa, mas ela está na lei. Então é muito fácil ele fazer isso. Então, tipo, assim, literalmente, para um presidente ele conseguir cair, ele precisa fazer muita besteira. Tanto que nós tivemos só 2 presidentes que caíram, Collor e olha o que eles fizeram. Né? Um roubou a população e a outra criou a maior crise desde da hiperinflação. Sabe, tipo, se esses 2 caras não caíssem, tem alguma coisa errada, muito errada nesse sistema. E lembrando que antes deles teve o Sarney, e esse cara não caiu. O Sarney criou uma hiperinflação, congelou preços, isso assustou até o Fidel Castro, e ele não caiu. Teve outro. E aí tem outra coisa, nosso presidente é uma coisa que outros presidentes não têm normalmente, que é o decreto. O poder de decreto é um poder normalmente do parlamentarismo, mas no parlamentarismo ele não causa tanto mal, porque o primeiro-ministro ele é supostamente submisso ao Congresso. Então, em tese, tudo que ele aplicar em decreto no começo é aquilo que o Congresso já ia aprovar, o Parlamento ia aprovar. Parlamento é sinônimo de Congresso, ok? Não faz diferença na prática. Então, essa é a lógica do decreto. Mas no sistema presidencial isso não faz sentido nenhum. O decreto é quando o presidente ele aplica uma lei e ela é colocada em prática, sem ter aprovação nenhuma. Depois de 120 dias que o Congresso revê se foi bom ou não e pode derrubar. Foi por decreto que o Collor roubou as poupanças das pessoas. E o Congresso foi lá e aprovou. Ok? É uma coisa muito importante. Collor não caiu por confiscar poupanças, lembre-se disso. Foi por causa da corrupção que ele cometeu lá atrás, enfim. E aí ele foi inocentado pelo STF ano retrasado, inclusive. Vale lembrar disso. Olha o nível que foi, olha o nível que é o presidente fraco brasileiro.
né? Então, assim, e a maior parte das leis que o presidente faz é aprovado com maioria absoluta. Um exemplo claríssimo disso foi o Gilmar Mendes, que ele não tinha os requisitos básicos para ser ministro do STF e mesmo assim teve uma votação gigantesca, maioria absoluta, mais de 60%, se não me engano, do Senado votou a favor. Então, a história do Brasil, mesmo nessa nova república, é de Congresso sempre submisso ao presidente. O que ocorre é que, em momentos de crise, ou momentos, né, quando o presidente precisa fazer uma reforma, uma PEC, e naturalmente precisa de mais votos, 60%, aí o Congresso ele se assanha, né, os deputados se assanham, porque é no momento que o presidente está mais fraco. Só que isso é completamente natural. Okay? Não estou falando que seja bom a forma que é feita. Okay? Esse vídeo está sobre isso. Mas é completamente natural. Fora esses momentos, o presidente sempre é soberano. Isso é um fato. Não é tanto assim, né? Por isso que Collor e Dilma caíram, porque eles superestimaram esse superpoder deles. Mas é. Okay? Tanto que a Dilma, mesmo sendo completamente incapaz politicamente, foi reeleita. Cumpriu um mandato e teve mais um. Ok? Né? Lembrando que os decretos foram as principais formas de corrupção do PT. Ok? Isso foi o que o Palocci disse. E é óbvio, um negócio muito bom. Né? Se me paga uma propina, eu crio uma lei que ela é aprovada na hora. Só depois de 120 dias ela pode cair. Mas aí a merda já está feita. Né? E o que era talvez o que era necessário já tinha sido feito. Ok? O país que de fato tem um presidente mais fraco que o normal não é o Brasil. São os Estados Unidos. Lá o presidente, ele, além de não determinar o orçamento, ele dá uma proposta e é o Congresso que diz se aceita ou não. Se não aceitar, shoot down. O governo para. Okay? Um monte de leis, um monte de áreas é o Congresso, o Senado que decide embaixador. Quer dizer, o presidente aponta e o Senado tem que aprovar. O Senado tem uma grande independência. Tanto como eu falei nos outros vídeos sobre a STF, várias vezes o Senado foi contrário às indicações de juízes para o STF. O Obama não indicou nenhum. Mesmo que tinha um cara lá a ponto de se aposentar, falando que queria se aposentar, mas o Obama não podia indicar porque o Senado não aceitaria, já estava bem claro isso. O Trump iria apontar um juiz muito mais conservador e teve que colocar o mais moderado, mesmo tendo maioria do partido no Senado. Os próprios partidários não queriam aceitar certos nomes. Então existe ali um histórico de independência. O Congresso sempre está pau a pau com o Trump, com o presidente. Por isso que há tanta luta sobre essa questão do muro. Se fosse um presidente brasileiro, se fosse um sistema brasileiro, já estava construído. Só é questão de dinheiro que falta, mas em relação ao poder político, não teria dificuldade nenhuma. O presidente da Câmara e o presidente do Senado normalmente são eleitos por pressão do presidente. E estes têm muito mais poderes do que a Constituição prevê e que deveriam ter um sistema realmente democrático. Quais poderes a mais? No caso da Câmara, o presidente da Câmara hoje, na prática, tem o poder de decidir se abre um processo de impeachment ou não. Sendo que a Constituição diz que a Câmara decide se vai abrir um processo de impeachment. A Câmara. Então era para se um deputado colocasse na mesa, a maioria decidiria a favor. Assim. Mas não, agora hoje um presidente da Câmara, assim como o presidente do Senado, engaveta projetos, acelera projetos. Foi o que o Maia fez. Ele, num dia, apoiou lá aquele projeto que engessa ainda mais o orçamento, prejudicando a gestão que vem. Só que como, novamente, é o presidente que ajuda a escolher, foi o caso, por exemplo, da Davi Alcolumbre, em que, apesar do Bolsonaro fingir que estava lá imparcial, o Onyx, que faz parte do governo Bolsonaro, estava trabalhando nas sombras, nem tanto nas sombras assim, apoiando Davi Alcolumbre. Inclusive, teve até aquela piada lá do Andreasa falando que seria uma perca de tempo, mas, sei lá, acho que ele subestimou o poder que a força do presidente tem, no caso que era representada pelo Onyx, e Davi Alcolumbre, um completo desconhecido, um senador de primeiro mandato, conseguiu vencer o maior oligarca de talvez toda a história do Brasil. Então, é muito forte essa história mesmo. Então, assim, isso mostra bem como o presidente consegue escolher, e se você então tem um presidente da Câmara e do Senado como seu aliado, você está blindado. Né? É claro que às vezes é um tiro no pé também.
que às vezes o presidente da Câmara ou do Senado ganha tanto poder com o tempo que nem mesmo o presidente consegue derrubá-lo. No caso do Cunha, que a Dilma não conseguiu derrubar, e aí ela apoiou um outro presidente da Câmara, perdeu, e aí veio a vingança mais tarde com o Cunha abrindo um processo de impeachment, mas também a Dilma cometeu uma série de erros, inclusive não quis salvar o Cunha de um inquérito, então aí, né, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, então, historicamente, até nessa nova república, o nosso legislativo, especialmente o nosso Congresso, é submisso ao Poder Executivo. Ele só se empodera, como alguns gostam de utilizar, de falar, em momentos de crise ou quando é necessário passar uma PEC, que, é claro, precisa de mais de 60% dos votos. Fora isso, é um poder extremamente fraco frente ao Executivo. Ele, no máximo, consegue piorar, estragar algumas coisas, atrapalhar, mas nada assim tão a partir de se impor a um presidente que realmente seja minimamente forte ou articulado, ok? E que realmente esteja num bom momento. Tanto, né, que o PT nunca teve muita dificuldade de aplicar a maior parte das suas agendas, mesmo com um Congresso bem despedaçado, formado por grupos que se diziam contrários a eles, como a bancada agro, da Bíblia, da Bala e assim por diante, ok? Inclusive o que aconteceu foram que esses grupos se aliaram ao PT, se alinharam ao PT, sendo por muito tempo sua base de apoio, como foi o caso do PSC, né? A bancada evangélica foi por muito tempo votava tudo a favor, que o PT colocava na mesa só contra aborto, casamento gay, coisa assim, ok? Então, essa ideia de um presidente ser mais fraco é simplesmente sem nexo. Entretanto, né, além disso, né, o que um parlamentar faz em si? Né, ele pode fazer por conta própria. Ele pode reduzir gastos, ele pode diminuir burocracia, pode desfazer ruins leis ou impedir leis ruins e vigiar de fato o executivo. E como que é esse vigiar de fato? Não é fazer como muitos fazem, quase todos, que é ficar gravando um vídeo, imitando, fazendo marketing, como tá horrível, olha o chão, olha os hospitais, e só isso, né? Ou fazer alguns escândalos, né? Ou fazer algum showzinho, tipo, uma pessoa tá na fila, chega lá, começa a gritar, brigar com todo mundo. Isso é uma coisa que faz muito marketing, mas não muda nada da vida das pessoas. O que realmente é vigiar? É você falar assim, eu quero os documentos. Todos os documentos, alguns já são publicados obrigatoriamente, mas você quer ver os documentos dessa licitação. Qual material é feito? Porque, por exemplo, quantas estradas são recapeadas, dá uma semana já estão com buraco de novo? Você acha que isso foi um produto bom, realmente? Né? Quantas pontes caíram e foi mais tarde descoberto que usaram menos material do que deveria? Isso é uma coisa que se estava nos documentos, é claro, talvez fizeram tão bem que até isso não estava para eles esconderam, mas é uma coisa que era para o legislativo perceber, era para o legislativo tomar conta, ok? Principalmente das pessoas os deputados daquele estado, ou né, vereadores e tal. Então é esse o tipo de coisa, fazer uma CPI, etc., investigação e tal, para apurar certos casos e, quando não há meios legais, convocar a população e falar assim, olha o que esse cara está fazendo, vamos fazer um protesto. Então são várias, então assim, o bom que um parlamentar pode fazer é pouco, mas o ruim é muito grave. O que de fato um parlamentar pode fazer muito de bom no atual sistema é apoiar reformas estruturais, PECs, reformas administrativas e coisas assim, mas normalmente ele precisa do apoio do executivo ou apoio da população. Por ele mesmo, é muito pouco que ele pode fazer. Então, o que isso faz? As pessoas desprezam o parlamentar, faz o que eu acabei de falar, que é esperar a última semana, o último dia para escolher. E o parlamentar, a maior parte dos parlamentares se sentem independentes do executivo. Então, qualquer besteira que o executivo faça, ele fala assim, não tem culpa, é ele que fez. Okay? Então, tipo, por isso que há tanta reeleição no legislativo. Ou famílias que dominam coisas assim, porque as pessoas elas não cobram resultado no parlamentar. Porque de fato ele pode fazer pouca coisa para mudar o panorama geral. Ele poderia fazer muito mais, mas se faz pouca coisa. Sim, mas ok, mas o que o parlamentarismo em si pode mudar quanto a isso? Bom, pessoal, então é isso. Nesse vídeo eu expliquei como que o presidencialismo
ele na prática gera e alimenta o Centrão através justamente de tornar os parlamentares poucos vigiados pela população, com poucos parâmetros de serem avaliados, e também porque muitas vezes eles são financiados e ajudados pelos presidentes com más intenções. Já no próximo vídeo eu vou explicar como o parlamentarismo pode mudar isso, mesmo numa condição não ideal, que é sem uma reforma política. Mas isso eu vou discutir tudo nele. Bom, mas já mandando um spoiler, evidentemente o parlamentarismo ajuda a resolver muito desses problemas, porque ele aumenta a responsabilidade e o poder dos parlamentares. Assim, a população tem mais do que criticar e mais do que comparar e cobrar deles. E é claro, o foco da população se torna completamente aos deputados e senadores, já que não tem mais o presidente, a figura do grande líder, uma coisa assim. Mas no próximo vídeo eu explico tudo mais em detalhes. Então, se você não se inscreveu no canal, quer ouvir mais dessas análises, entre outras, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e compartilhe com amigos. É isso. Falou!